Esse estilo de vida está mais ameaçado a cada ano com o avanço dos desertos, que soterram casas e localidades essenciais para eles. Só levou 7, 8 anos para ficar assim. Essa parede está bloqueando a areia. Não posso usar o lugar, mas não posso demoli-lo. A combinação do mau uso da terra e de um mundo cada vez mais seco e quente são um desastre para os moradores daqui. As perdas aumentam. A terra fica mais árida, fica infértil. As pessoas saem do campo para as cidades que já estão com problemas de superpopulação. Não são só os pastos que estão morrendo. Do outro lado do mundo, as florestas tropicais brasileiras estão desaparecendo. A água e a vegetação interagem para formar o ecossistema rico da floresta amazônica. Atravessando a floresta está o maior rio do mundo em volume de água, o Rio Amazonas. Em agosto e outubro de 2005, houve uma estação de seca recorde e o mundo viu uma amostra de como o Rio Amazonas pode ficar daqui a 100 anos. Este curso d'água poderoso, que atinge quase 10 quilômetros de largura em alguns trechos, literalmente secou. O verde claro é grama. Ela cresceu no leito exposto do rio. Em alguns pontos, o nível da água caiu absurdamente, entre 5 e 10 metros. Os peixes mortos flutuavam. Quando o nível da água desceu, a água restante não continha oxigênio suficiente para manter os peixes vivos. Eles se tornaram um alimento fácil para os carniceiros. 48 anos que eu tenho aqui, nesse local, morando aqui, e nunca tinha visto uma seca dessa que nem aconteceu esse ano, né? Porque ainda está morrendo lá dentro, mas não estamos mais pegando devido à água estar poluída já pela mortalidade que morreu, né? A seca rigorosa foi atribuída às estranhas temperaturas quentes na superfície do Oceano Atlântico. Geralmente, o ar que suga a umidade das águas do Atlântico paira sobre a bacia do Amazonas e atinge a Cordilheira dos Andes. Na medida em que o ar sobe, as nuvens se formam e despejam a umidade em forma de chuva. A chuva evapora para formar mais nuvens novamente e o ciclo continua. Mas em 2005, as altas temperaturas da superfície do oceano aqueceram o ar, criando uma corrente de ar ascendente sobre o Atlântico. A corrente de ar ascendente formou nuvens no local. Elas caíram em forma de chuva sobre o oceano. O ar seco se espalhou. O resultado: o Rio Amazonas ficou coberto por uma corrente de ar seco descendente. Isso quebrou o ciclo e impediu a queda da chuva. O simulador terrestre prevê que, com o aquecimento da Terra, as águas dos oceanos da América do Sul ficarão ainda mais quentes. A corrente de ar descendente de 2005 poderia se reproduzir sem parar, levando à aridez. A bacia do Amazonas secaria. Que efeito isso teria sobre a floresta tropical amazônica? O Dr. Peter Cox, do Conselho de Pesquisa Ambiental Natural na Grã-Bretanha, realizou uma simulação da floresta amazônica no ano de 2100. O resultado foi chocante. A simulação mostra as mudanças nas florestas, numa área que inclui a floresta tropical amazônica. Na segunda metade deste século, a terra secará e desertos surgirão. As florestas começarão a desaparecer a partir da foz do Rio Amazonas. Em 2100, 2/3 da floresta terão sido destruídos. No lugar da floresta, haverá um deserto vasto maior que a Península Árabe.
A simulação não inclui desflorestamento feito por humanos. É um desflorestamento indireto causado pelo aquecimento global e mostra que o efeito estufa é uma ameaça tão grave quanto o desflorestamento direto. A simulação mostra como a desertificação do rio Amazonas ocorrerá. Haverá pouquíssima chuva, por isso as plantas não terão água suficiente. Muitas árvores definharão. Depois que uma área secar, isso acelerará o efeito em outras áreas. Um matagal de savana vai surgir. Depois ele se tornará grama. Na medida em que o clima secar, nem a grama resistirá. Em 2100, o poderoso rio Amazonas estará ressequido e se tornará uma extensão do deserto. A seca também é um problema no sul da Espanha. Em julho de 2005, os fazendeiros foram às ruas para exigir mais água para suas fazendas. A queda de chuva em 2005 na Espanha diminuiu 50% e a capital, Madrid, teve sua menor queda de chuva em 145 anos. No sul da Espanha, a província de Múrcia é conhecida por suas frutas e vegetais. À primeira vista, este pomar de pêssegos parece verde. Olhe o pessegueiro. Esta é a fruta. Elas eram deste tamanho. O tamanho diminuiu. É porque não tem água. E não são só as frutas. A mesma seca histórica também foi um golpe duro para a produção de grãos. No cinturão de grãos da Espanha, a queda de chuvas foi apenas 1/3 da média. A família de Tomás Lourenço tem plantado há gerações. E o trigo sempre foi um alimento importante nos 90 hectares da fazenda. Lourenço conhece os sinais de uma boa plantação. Normalmente, pode 90 centímetros, 1,20 m. Tem 1 metro. Geralmente é desta altura. Você tem que afastá-los para andar. Para poder andar. Senão, assim, isto nada. Todo ruinoso. É terrível. Isto é a espiga. Não tem grãos dentro. Olhe, totalmente vazio. Nada. Isto não... Nada. Este é o celeiro de Lourenço. Antes ele ficava cheio de grãos até o teto. Este ano, a colheita foi menos de 5% do padrão normal. As perdas chegaram a $70 mil. Se a seca continuar, está acabado para os fazendeiros. Não podemos suportar isso. Não poderíamos suportá-lo. A seca destruiu a colheita de grãos da Espanha em mais de 40%. O governo teve que apelar à União Europeia para uma ajuda de 8 milhões de toneladas de grãos. O que acontecerá com o clima da Espanha no futuro? O simulador terrestre prevê que em 100 anos as chuvas na Espanha diminuirão 10%. As temperaturas continuarão a subir e o solo se tornará cada vez mais seco. É provável que secas como a de 2005 ocorram sempre. A falta de água tem sacrificado a produção agrícola em todo o mundo. Esta projeção, feita pelo simulador terrestre, mostra a produção de alimentos no futuro. As áreas verdes mostram o aumento da produção de alimentos.
As vermelhas mostram a diminuição. No norte frio, um pequeno aumento de temperatura pode aumentar a produção, mas na maioria dos países tropicais e subtropicais, o clima mais quente significa menos alimento. O Mediterrâneo, a África e o sudeste da Ásia padecerão seriamente. Mas a maior perda de colheitas será nos Estados Unidos e na América Central. Em alguns locais, a produção cairá para menos da metade. No mundo, 54 milhões de pessoas entrarão para a lista de famintos.